Amados irmãos, estamos iniciando mais um estudo das Sagradas Escrituras. É uma alegria muito grande para nós estarmos congregados. Pedimos ao nosso Deus que abençoe em abundância os irmãos que estão reunidos aqui e os nossos queridos das outras comunidades e aqueles que habitualmente acompanham a nossa transmissão. Queremos pedir a Jesus, nosso Senhor, que guarde a todos nós, as nossas famílias, dos tormentos e perigos deste mundo. Nós estamos examinando a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Hoje vamos falar do capítulo 8. Nós percebemos aqui, examinando o texto, que Paulo continua lidando com os problemas desta igreja, aonde se formavam muitos partidos. Especialmente aqui no capítulo 8, ele trata aqui da questão alimentação. Havia naquela comunidade alguns irmãos que tinham um grande zelo com a parte de alimentação e outros que eram mais liberais. Nós sabemos que as escrituras hebraicas, elas traziam uma série de restrições quanto à alimentação. E nesse tempo, havia muitos templos pagãos nessa cidade de Corinto e na região aonde se sacrificavam animais. E os coríntios, eles haviam perguntado ao apóstolo a respeito da liberdade ou não de se comer a carne de animais que eram sacrificados a esses ídolos. E Paulo faz aqui uma série de colocações a respeito desse tema. Parece que havia lá alguns que achavam que não deveria comer de maneira nenhuma, outros achavam que era totalmente livre para que se comesse qualquer coisa. E o apóstolo parece procurar uma posição intermediária, que pudesse atender, como sempre ele fazia, a todos os irmãos. Ele não assumia nenhuma posição muito radical em relação a determinados assuntos, para que ele não perdesse a oportunidade de instruir aquelas pessoas a quem ele estava se dirigindo. Também nesse sentido, nós temos pontos de vista que nem sempre nós podemos falar abertamente a alguns irmãos mais novos, algumas almas ainda imaturas, despreparadas, para que elas não se escandalizem. Eu acredito que é de bom tom e aconselhável a todos nós que a gente tenha sempre cuidado nas coisas que nós falamos e revelamos, que nós aprendemos na comunidade e que Deus nos ensina, sempre falar com cautela para aqueles que ainda são neófitos, aqueles que são novos nas coisas do Senhor. Temos que ter este cuidado, porque se falarmos aquilo que não convém, ou se assumirmos uma posição muito radical em relação ao ensinamento, aquela alma pode se afastar. E mesmo o diabo pode dizer para ela que aquilo é fora da realidade e a gente acaba perdendo a oportunidade de salvar uma alma, de conduzi-la no caminho do aprendizado. Parece que Paulo ele age dessa maneira quando está orientando a igreja em questões bem delicadas. E essa questão da alimentação parecia ser mesmo algo que estava causando divisão dentro da igreja, dentre as outras causas. Porque a gente vê que a igreja de Corinto era cheia de problemas, de facções, de divisões, e desentendimento, e coisas que não eram aconselháveis para o povo de Deus, para os irmãos. Ainda nos nossos dias, nós temos uma série de posturas que merecem a nossa reflexão em face daquilo que os judeus até hoje acreditam que devem fazer em termos de alimentação. Os judeus, eles acreditam que devem observar ainda as orientações
que foram passadas pelo Senhor e que eles encontram na Torá, segundo eles, uma clara necessidade de observar determinados alimentos, ou não comer, ou comer de determinada forma, alguns alimentos segundo o ponto de vista das escrituras hebraicas. Mas nós que recebemos o Senhor, e Jesus ele tratou desta questão, havia entre os fariseus muitos costumes, muitas coisas relacionadas com a conduta, e uma delas era aquela questão de se lavar as mãos antes de fazer a refeição. E Jesus, neste embate, ele deixa claro a nós que o que entra na boca não faz mal ao homem, mas o que sai da boca. Porque Jesus estava tratando já das questões relacionadas com a vida no ponto de vista espiritual, no ponto de vista da eternidade das almas, e não apenas nos conceitos relacionados com a vida temporal. Nós sabemos que as Escrituras, assim como todas as coisas, estão sujeitas à lei da progressividade. Quer dizer, é natural que muitas coisas reveladas no passado não estejam mais atuais, não sejam mais necessárias de observância da parte daqueles que caminham com o Senhor. Muitas leis foram prescritas pelo Senhor, foram tornadas inválidas pelo Senhor, para que o homem não se mantivesse naquela orientação antiga. Veja, por exemplo, a questão do apedrejamento das mulheres adúlteras, dos filhos desobedientes. Eu acredito que nenhum judeu iria aconselhar que os filhos desobedientes fossem apedrejados, porque o tempo passou e as leis, elas precisam ser atualizadas. Hoje, os homens têm um melhor conhecimento do relacionamento com os seus filhos, dos compromissos que ele tem perante a vida, perante a esposa, perante o marido. Então, há uma progressividade de todas as coisas. E se uma lei apenas do Antigo Testamento, ou da Escritura hebraica, como a gente costuma dizer, ela for considerada inválida para os nossos dias, isso quer dizer que outras leis também podem se tornar inválidas, ou devem ter se tornado inválidas. Por isso, a progressividade ela precisa ser considerada por nós. Alguns rabinos judeus dizem que Jesus ele teria ensinado uma Torá leve, uma lei que os seus seguidores pudessem se submeter. Não poderia ser tão duro quanto são as orientações que Moisés deu ao povo. Mas eu não acredito que seja dessa maneira. Eu penso que, na verdade, a progressividade levou a Jesus a ensinar aquilo que era importante para o futuro da alma. E o apóstolo Paulo desenvolve também o mesmo pensamento. Quando ele fala sobre o alimento, ele também, embora ele faça ali umas considerações para atender a necessidade de todos, o que ele mais valoriza são as coisas espirituais, são as coisas do Espírito. E nós precisamos ir nesse mesmo caminho. Nós respeitamos, evidentemente, todos os conceitos dos judeus, a forma como eles creem, e a observância da lei, e achamos que está tudo bem para os judeus, mas acreditamos que Jesus nos trouxe algo diferente. E a gente precisa entender melhor o Senhor. Eu acho que ele não foi leve, não. Ele ensinou os caminhos para que a lei pudesse ser cumprida. Eu penso que podemos considerar, em questão de alimentação, aquilo que ficar comprovado pela ciência, que são alimentos que nos fazem mal, ou se houver da parte de Deus um esclarecimento acerca daquilo que a gente não deve comer, um esclarecimento, nós não vamos comer. Mas não vamos também seguir uma lei que diz, olha, não coma e não tem explicação por que não se deve comer. Nós estamos num tempo de aprendizado, num tempo de entendimento, num tempo de busca inteligente das coisas de Deus. Deus não quer que coma de uma forma
E ele explicou qual a razão? Não, não há explicações. Eu vejo que não tem necessidade da gente observar estas coisas. Se houver uma razão de natureza espiritual, se houver uma razão de natureza material, no caso, ficar comprovado que um alimento ele não deve ser comido, nós não vamos comer. É claro que as pessoas têm liberdade para comer o que quiserem, no sentido de fazer a sua melhor dieta. Ah, eu não quero mais comer carne porque eu tenho um grande amor pelos animais. Amém, é bem-vinda a ideia, não tem problema nenhum. Mas não queira impor a sua maneira de viver às outras pessoas. Naturalmente, quando vier um mundo novo, quando a sociedade, a humanidade for transformada, o homem vai ter uma alimentação diferente da alimentação que ele tem hoje, muito sujeita aos interesses do comércio, à propaganda, a nós comermos coisas que nós não temos mesmo necessidade de comer. Mas vivemos num mundo onde é necessário produzir, onde é necessário comercializar. Estamos sujeitos a essa influência. No mundo novo haverá uma forma diferente de viver. Eu penso que a alimentação no mundo novo será mais natural, menos carnal. Não disse com ausência total da alimentação carnal, mas será menos carnal. Isso certamente. E será uma alimentação verdadeiramente sadia, destituída dos interesses do comércio. Que a gente não sabe o que é bom e o que não é. Eles dizem que é bom só para poder vender para a gente. A gente vive uma situação bastante complicada. Usando dessa liberdade que existe dentro da comunidade, é a liberdade que Deus nos dá, cada irmão pode fazer a sua dieta, pode comer ou deixar de comer o que quiser. Fazemos ressalva apenas para que você não fique doente, deixando de comer aquilo que você precisa comer. Tá bem? Vamos à leitura do capítulo 8. No tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. A ciência incha, mas o amor edifica. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Então, logo na introdução, ele fala, olha, nós todos temos conhecimento das coisas relativas aos animais sacrificados aos ídolos. Mas ele fala aqui que não basta apenas ter o conhecimento. Ele fala, o conhecimento pode inchar a pessoa do quê? De vaidade, não é? Não basta você só saber, é necessário que o Espírito de Deus ele esteja em você. Nós precisamos ter o Espírito Santo para que o amor de Deus esteja em nós. O conhecimento, ele só é edificado quando nós estamos envolvidos com o amor de Deus. Seja ele conhecimento das coisas espirituais, dos mistérios de Deus, da ciência eterna, e mesmo o conhecimento das coisas do mundo, da ciência humana. Nossa vida profissional só é abençoada no sentido de que as nossas obras possam permanecer se nós considerarmos o amor de Deus. Não adianta nada nós estarmos aqui na igreja ouvindo falar do amor de Deus e do conhecimento das coisas eternas, e lá fora, na nossa vida cotidiana, a gente não se preocupa com esse amor. Nós precisamos pensar sempre em tudo que nós estamos fazendo como se nós estivéssemos fazendo ao Senhor. Isso significa dizer que é preciso considerar o amor, ainda que a gente esteja tomando prejuízo. Olha, se você for tomar prejuízo, mas manter a sua consciência em paz com Deus, tome o prejuízo. O Senhor, Ele te recompensará. Mas não se torne desonesto ou faça coisas que as pessoas desonestas fazem para sobreviver aqui na vida, como alguns dizem, todo mundo faz, eu também vou fazer. Não, profissionalmente, nas coisas dessa vida, nós temos que considerar o Senhor e fazer tudo com amor. Porque se temos um conhecimento, seja ele qual for,
Não importa muito bem a profissão que nós estejamos envolvidos. A profissão é só o meio da gente ganhar o nosso sustento. Se nós quisermos ser bem-sucedidos, em qualquer coisa que nós estivermos fazendo, o amor de Deus, ele precisa estar presente. Não só nas coisas do Espírito, não só no conhecimento da eternidade, dos mistérios de Deus, mas também aqui na terra, nas atividades concernentes à vida material. O amor edifica o conhecimento. O conhecimento sem o amor, ele incha a pessoa de vaidade. É muito complicado o crente cheio de vaidades por causa do conhecimento que ele tem. Nós não temos que ter vaidade. Estas coisas atrapalham o Espírito Santo. E sem Espírito, nós não fazemos nada com conhecimento. Por isso, no versículo 2, ele diz assim: se alguém pensa saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. O que quer dizer isso? Que nós precisamos nos conscientizar que estamos num aprendizado constante. O nosso aprendizado não tem fim. O dia que nosso aprendizado tiver um fim, é que nós já estamos chegando nas fronteiras do próprio Criador. Imagina se nós atingirmos um dia a perfeição, em termos morais, em termos espirituais, em termos de conhecimento, nós seremos como Deus, pois só Deus é perfeito. Por isso o aprendizado, em todos os tempos de uma humanidade, as almas estão sempre aprendendo coisas novas. Não devemos pensar que sabemos uma coisa. Frequentemente nós não temos que corrigir aquilo que nós pensávamos que sabíamos. Não é verdade? Eu, pelo menos, tenho falado aqui aos irmãos que nós precisamos corrigir o que se descobre que está fora do lugar. E nós que trabalhamos com a doutrina, nós vamos recebendo de Deus revelações. Na verdade, nós não estamos formulando uma coisa que é do nosso próprio pensamento. E com certeza, se colocamos uma coisa fora do lugar ou errada, um princípio, um conceito, é porque o nosso pensamento interferiu nas revelações do Senhor. Isso é natural, não é porque há um defeito na revelação. Nós estamos sujeitos aos espíritos. O apóstolo João diz, é preciso aprender a discernir espíritos no sentido plural da palavra, porque é isso mesmo. Não só aos espíritos livres, aos espíritos que estão no invisível, mas ao espírito de coisas. Há dias que nós estamos com a maior lucidez para tratar das coisas do Senhor. Outros dias nós estamos mais carnais, temos mais dificuldade para compreender as Escrituras. Isso é natural, é normal. Daí a necessidade da gente sempre corrigir aquilo que a gente descobre que precisa ser corrigido, ou melhorado, ou completado. É assim que se viaja em busca da perfeição. Não é chegando nela, mas trabalhando para que sempre se possa melhorar aquilo que se faz. Isso não se aplica somente à nossa vida na igreja. Aplica-se também lá fora. Na nossa vida familiar, na nossa vida profissional. Nós precisamos sempre estar melhorando aquilo que está à nossa volta. Quando nós amamos a Deus, nós estabelecemos entre a nossa alma e Deus um laço de intimidade. Veja que ele diz aí no versículo 3, se alguém ama a Deus, essa pessoa é conhecida de Deus. Então, quando nós amamos o nosso Deus, nos sujeitamos ao nosso Deus, de coração, quando isso é verdade mesmo dentro de nós, Deus passa a nos amar também. Não no sentido de que Ele não nos amava antes, porque nós não o conhecíamos. Ele nos ama sempre. Mas quando o apóstolo fala que nós passamos a ser conhecidos de Deus, é porque estabelece entre nós e Ele uma intimidade. E aí o amor de Deus flui para nós. E aí os mistérios de Deus
também são esclarecidos pelo Espírito dele, por revelação, por entendimento. Esta intimidade precisa ser desenvolvida. Temos que trabalhar neste sentido. Seguindo com a leitura, os irmãos, no versículo 4, assim que quanto ao comer as coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus senão um só, porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por Ele. Ele já começa aqui fazendo uma crítica aos ídolos, dizendo que ídolo não é nada. Infelizmente, a gente está num tempo em que em muitos países nós vemos pessoas adorando ídolos. E vemos também aqui no nosso meio mesmo. A Igreja Católica é uma igreja, infelizmente, envolvida com a idolatria. E o Senhor, desde os tempos de Moisés, condena a idolatria. Mas o apóstolo, ele não diz que os deuses e os ídolos não estão ligados a deuses. Por trás de ídolos pode inclusive haver espíritos malignos. Nós sabemos que a adoração a ídolos, ela sempre envolve algo que é contrário àquilo que é a vontade de Deus. E se é contrário à vontade de Deus, é porque não existe por trás dos ídolos um espírito bom. Por mais argumentos que os homens possam dar, e eles têm os argumentos, dizem que as pessoas são imaturas, que elas precisam de alguma coisa que represente a fé e tudo mais, tudo isso é conversa de homens. As Escrituras, elas não deixam margem para que o homem possa adorar qualquer tipo de coisa, nem sequer pintar algo que possa representar os céus, ou representar o próprio Deus. Isso para o nosso povo. Não estamos aqui falando contra aquilo que se chama arte. Os artistas, às vezes, pintam alguma coisa para representar Deus, para representar os céus, mas essas coisas não podem ser adoradas como via da nossa aproximação com o próprio Deus. Por isso ele diz que o ídolo não é nada. Ele diz assim, há também alguns ídolos que se chamam deuses, quer no céu, quer na terra, dizendo que há espíritos que se denominam deuses, mas para nós que somos o povo santo, nós só temos um Deus, nós não temos outro. É o Deus Altíssimo, é o Deus de Israel, é o Pai de Jesus Cristo, aquele que veio para a nossa redenção. Estejamos atentos, pois, porque por trás das imagens podem estar espíritos nem sempre de cima. Provavelmente, as imagens sempre envolvem um relacionamento com espíritos atrasados, ignorantes, viciosos do mundo invisível. E eles podem nos fazer muito mal. O versículo 6, ele fala para a gente estar atento, porque Deus é um Deus só. Nós vivemos para este Deus. Todas as coisas pertencem a esse Deus. No nosso coração não pode ficar nenhuma dúvida. E há um Senhor abaixo dele. Infelizmente, também os nossos irmãos, os judeus, não aceitam que Jesus Cristo é o Senhor. Mas Jesus está cuidando do povo há muito tempo. Vem cuidando mesmo antes de Abraão, segundo as palavras do próprio Senhor. Nós que cremos que Ele é o Messias, não temos dificuldade, mas os judeus, eles precisam entender isso. Os judeus, eles fazem grandes críticas a respeito da figura de Jesus, mas não do Jesus, filho de Davi. Eles fazem grandes críticas e
profundas observações acerca desse Jesus Deus, que é uma criação da igreja evangélica, da igreja católica, que é uma igreja só. Quem criou esse conceito primeiro, historicamente, foi a igreja católica. Depois a igreja evangélica seguiu atrás, a igreja protestante seguiu atrás, com este conceito de que Jesus era o próprio Deus. E o pior, dividiram a figura desse Deus em 3 pessoas distintas, como se fossem 3 individualidades, um Deus dividido. Esse conceito não existe na doutrina ensinada por Jesus. Quando ele trata de unificação, de unidade entre ele e o Pai, ele nos inclui nessa unidade. Ele não fala que ele e o Pai são um só e deixa a gente de fora. Isso está no Evangelho segundo João. Ali nós percebemos, não é que ele está se fazendo como se fosse Deus. O que ele está dizendo é que ele e o Pai são um. E nós também somos um com o Pai e com ele. É o princípio de unidade. Nesse sentido, todos nós somos deuses. É assim que a Escritura ensina. E é isso que nós temos procurado fazer os irmãos entender através de estudos, de textos, de vídeos. Estamos trabalhando para que as pessoas possam mudar esse conceito antiquado de que a alma só nasce uma vez, para que a alma possa assumir a sua eternidade e entender que ela trafega ao longo da história por meio de vidas que se sucedem, trabalhando na obra de Deus. Qual que é a obra de Deus nesse mundo? A própria humanidade. Muitas coisas precisam ser combatidas de uma forma firme por nós, de uma forma veemente. Nós temos que acabar com a ideia de que o mundo vai ser destruído. Esses conceitos evangélicos, principalmente a igreja evangélica, a igreja católica nem trata de questão relacionada com o fim do mundo. Eu penso que talvez eles nem acreditem mais nisso. Mas a igreja protestante evangélica, ela trata muito dessa destruição da terra, o que não é verdade. Esse conceito é falso. Para que a terra fosse destruída, segundo o conceito da igreja evangélica, seria necessário que os escritos antigos estivessem todos equivocados. Porque muitas promessas sobre a herança que vamos receber fazem parte das passagens do Velho Testamento, da Escritura hebraica, citadas por Jesus e pelos apóstolos, para dizer que os mansos, que os salvos herdarão a terra. Isso não há dúvida alguma. Não há como provar isso. Os evangélicos, eles também criaram uma ideia de que Deus vai mesmo destruir o mundo e fazer um mundo novinho, para a gente viver nele. É uma outra concepção equivocada. Isso não encontra sentido lógico, racional em nenhuma passagem. Mas ele pode fazer porque ele é Deus. Precisamos deixar de lado essa argumentação de que Deus é Deus e pode fazer qualquer coisa. É claro que ele pode, mas não vai fazer coisas loucas, porque as pessoas que tentam interpretar a sua doutrina não conseguem entender a verdade. Desconhecem a verdade eterna, a ciência que Jesus ensinava em secreto aos seus discípulos. Desconhece a realidade da alma e da própria criação. Muitas coisas precisam ser mudadas. E nós somos os agentes dessa mudança. Nós temos que trabalhar para isso. Como um povo diferente, um povo separado. Temos, pois, só um Deus, o nosso Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, a quem nós nos submetemos, que é Jesus, o Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Mas nem em todos há conhecimento. Ele está reconhecendo aqui que em alguns irmãos não tinham conhecimento, porque alguns até agora comem com consciência do ídolo coisas sacrificadas ao ídolo, e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Algumas pessoas faziam inclusive sacrifícios na sua casa, faziam um ritual em volta daquele sacrifício e depois ainda comiam a comida, que comia aquela carne do animal que tinha sido sacrificado como uma comida. O apóstolo fala que as pessoas que participavam disso poderiam ficar contaminadas com o quê? Com os espíritos malignos que estavam por trás desses rituais.
Ora, a comida, versículo 8, não nos faz agradáveis a Deus, porque se comemos, nada temos demais, e se não comemos, nada nos falta. Mais uma vez aqui, ele repete os ensinamentos de Jesus. Tanto faz você comer uma coisa quanto outra, isso não faz diferença nenhuma para os interesses da alma. Agora, para os interesses do corpo, nós precisamos saber o que faz bem para nós, o que não faz, cada um tem a sua dieta. Se vai ter aí uma linha geral no futuro, na nova humanidade, que vai orientar a alimentação, é bem possível que sim, mas, por enquanto, não vamos criar nenhum modelo de alimentação. Cada um se alimente como achar melhor para manter a sua saúde, porque nós temos que ter saúde para trabalhar para o Senhor. Precisamos cuidar do nosso corpo, alimentar o nosso corpo convenientemente, evitar as enfermidades, nos vacinarmos. Todas essas coisas fazem parte dos nossos deveres para manter a nossa saúde. Nós que somos homens precisamos fazer nossos exames regularmente. As mulheres precisam fazer seus exames regularmente para verificar se não estão aparecendo alguma doença, enfermidades que possam prejudicar a sua saúde. Todas essas coisas precisam ser vistas por nós como deveres relacionados com a vida no plano visível. É incompreensível que irmãos não façam seus exames regularmente. É incompreensível. É incompreensível que irmãs não se cuidem por causa das enfermidades que estão muito presentes nos nossos dias. Nós temos, assim, uma responsabilidade com o corpo que Deus nos deu para que a gente possa utilizá-lo aqui no mundo para desempenhar a nossa missão, as nossas tarefas, concernentes à nossa vida familiar e também concernentes à nossa vida profissional, à nossa vida espiritual, o nosso papel como homens e mulheres anunciadores dessas boas novas. Tudo isso exige de nós, evidentemente, saúde. A comida, pois, não nos faz agradáveis a Deus, porque se comemos, nada temos demais, e se não comemos, também nada nos falta. Mas vede, aí ele alerta aqui no versículo 9, que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Então, os irmãos neófitos, os novatos na fé, que a gente não se escandalize com algumas coisas que eles ainda fazem, para que a gente não perca a oportunidade de ensinar aquela pessoa a andar nos caminhos do Senhor. Não exageremos, nem uma excessiva liberdade e nem uma excessiva observância. Cada um na boa liberdade que o Senhor nos dá, porque não há liberdade melhor que a liberdade de Cristo. Porque a liberdade com Cristo, ela é cheia de responsabilidade. Não tem coisa melhor, porque a liberdade com o Senhor prescreve os nossos deveres. Não tem nada de direito. O mundo hoje está indo para o buraco porque as pessoas estão todas procurando os seus direitos. Ninguém se interessa pelos deveres. Interessante que nessas propagandas sobre cidadania, que a gente viu o governo fazer, nós não vemos ninguém falar de deveres. Todo mundo só fala de direitos. É claro que uma sociedade onde todos procuram direito, ela vai ser uma sociedade cheia de conflitos. O marido quer ter direito em relação à mulher, a mulher quer ter direito em relação ao marido, os filhos querem ter direito em relação aos pais, os pais querem ter direitos em relação aos filhos, o patrão quer ter direitos sobre os empregados, por sua vez, querem ter direitos sobre as coisas do patrão. Enfim, os conflitos vão se multiplicar. É o que nós estamos vendo. Porque os deveres não são abordados. Porque os deveres é que estabelecem uma sociedade estável, e não os direitos. Os deveres que cada cidadão precisa aprender a cumprir. Isso deveria ser ensinado desde pequeno para as crianças, nas escolas. Mas os deveres foram retirados de lá. A escola foi carcomida pelo mal. Não se vê hoje nas escolas matérias que orientavam o caráter das pessoas, a honestidade, a seriedade, a gravidade das coisas, a moralidade. Tudo isso foi subtraído das escolas, para que se ensine o quê? As crianças
a se prepararem para o mercado, para serem profissionais. Uma sociedade dessa natureza, ela não subsiste. Não subsiste. Porque você vai ter filhos que vão crescer cheios de direitos. E eles certamente vão exigir direitos até dos pais. O que eles puderem fazer para terem saciados seus desejos de vida, de viver. Que essa liberdade, então, não seja um escândalo perante aqueles que estão começando no caminho. Se alguém te vir a ti, que tem ciência, que sabe das coisas, sentado à mesa no templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco induzida a comer das coisas sacrificadas aos ídolos? Então, se nós dermos um mau exemplo, se alguém nos ver, por exemplo, sentados na mesa de um bar, tomando cerveja, alguém que está começando na fé não vai dizer, olha, não tem nada demais, porque o pastor estava sentado lá comendo, bebendo, como os outros. Ele até é uma pessoa comum. É capaz de dizer assim, ele é um cara legal, na linguagem dos nossos dias. E não só o pastor, mas qualquer irmão mais velho, que tem ciência, no dizer do apóstolo, que tem ciência. Se ele for um mau exemplo, ele vai arrastar aquela consciência neófita, aquele irmão que está começando, para o buraco, para o caminho errado. E Paulo nos alerta aqui sobre isso. Pela tua ciência, versículo 11, perecerá o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. Então Cristo morreu por aquela pobre alma e você, em vez de salvá-la, você empurra ela para o buraco, dando mau exemplo na sua maneira de ser, de viver. Nós precisamos refletir aquilo que somos, em todos os lugares. E nesse aspecto, nós não temos que agradar os homens. Nós precisamos ser sérios. A nossa vida, dizia Jesus, precisa ser de sim e de não. Eu concordo e não concordo com isso. Isso não pode ser. Se a pessoa quiser saber a razão, nós explicamos. Fundamentados em quê? Naquilo que Deus nos ensina, nos princípios que nós temos aprendido nas Sagradas Escrituras. Que são princípios que orientam toda a vida do homem, em todas as circunstâncias. Não fica nada de fora. Ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra o próprio Cristo. Versículo 12. Quando você faz uma coisa dessa, você acaba pecando contra o Senhor. Então, nossa vida precisa ser uma vida de exemplos. Nós não podemos, em nenhuma atividade da nossa vida, fazer aquilo que não convém. Somos homens e mulheres santos, separados por Deus para ser exemplos, para sermos sementes de uma nova geração. Assim tem que ser com os nossos filhos. A nossa educação com eles, o cuidado que nós temos com eles, de não submetê-los à influência daninha desse mundo desequilibrado que está aí fora. Temos que zelar das nossas crianças. Não exponda as nossas crianças às conveniências do mundo. Irmãos, o mundo não é amigo de Deus. O mundo conspira contra Deus. A ciência conspira contra Deus. Os homens estão usando a ciência de maneira equivocada. Estão pensando em criar inteligência artificial para fazer uma coisa e fazer outra, para ocupar o lugar do homem, para trabalhar no lugar do homem. Como que você pode produzir um robô que vai trabalhar no lugar do homem? Estão produzindo robôs para produzir bens de consumo, para trabalhar em todas as coisas. Há de se perguntar o que vão fazer com os homens quando eles não tiverem emprego, quando eles não tiverem serviços. Como é que vocês constroem um robô e põem para trabalhar no lugar do homem? Vocês enlouqueceram? Perderam o juízo, os cientistas? Eles perderam o juízo. Eles vão destruir a vida. As pessoas precisam trabalhar não para ganhar
somente o seu sustento. As mentes precisam estar ocupadas com o serviço, com a construção da vida. Isso implica o trabalho dos homens. Há muitos exageros, infelizmente, nos nossos dias. E essas coisas, elas trarão grandes e graves prejuízos para esta humanidade. Ainda bem que os tempos se aproximam. Ainda bem que o Senhor não deve tardar para pôr fim aos abusos que o homem vem cometendo. Por isso, versículo 13, vamos concluir. Se a comida escandalizar o meu irmão, falando aqui daqueles fracos de consciência, nunca mais comerei carne, para que meu irmão não se escandalize. Então, se ele não come carne, não vamos dizer, isso é bobagem. Vamos procurar compreendê-lo. Vamos imaginar uma situação de ordem prática. Saímos com o irmão e descobrimos que ele não come carne. Não vamos levá-lo na churrascaria. Não é verdade, irmã? Não, isso é bobagem. Vamos ali, eu vou apresentar para você uma picanha e tal, um contrafilé. Não faça isso com teu irmão. Vá com ele num bom restaurante vegetariano, não é? E come a comida que ele come, para você ter oportunidade de aproximar do irmão. Falar para ele de Deus. Inclusive, futuramente, falar que não tem nenhum problema a gente comer carne. Desde que a consciência não esteja sendo afetada por aquele ato que nós estamos cometendo. Não tem mesmo problema nenhum comer carne. Agora, se o outro não quer comer carne, respeitemos o irmão. E pode ser até um irmão mais velho da igreja, ele fez uma opção. Não vou comer carne. Tudo bem, não tem problema nenhum. Ele precisa saber que o fato dele não comer carne não faz a alma dele ser diferente da alma do outro que come. É só isso que a gente precisa saber. Porque Paulo deixa muito claro isso aqui. Se eu como, tudo bem. Se eu não como, não faz falta. Então a comida não faz a alma diferente. Mas o homem pode, por opção, deixar de comer carne. Se ele quiser fazer assim, não tem problema nenhum. Desde que não fique doente. Tem pessoas que deixam de comer carne e não se alimentam convenientemente dos vegetais e das proteínas, da dieta necessária para a manutenção da vida. E a gente sabe que quando a pessoa não come proteína, o alimento de natureza carnal, ele precisa se alimentar muito bem, tem que ter uma dieta correta, com vegetais e tal, uma coisa que não é tão simples, para que a saúde não seja afetada. Tem uns irmãos que deixam de comer carne e fica verde, né? Começa a ficar amarelo, vai dando uma coisa estranha no sujeito. Por quê? Porque ele não está se alimentando corretamente. Isso não é agradável a Deus. Que o Senhor nos ajude a entender melhor estas coisas, não cometendo exageros para nenhum lado, até que o Espírito possa estar no nosso meio, andando entre nós e nos concedendo a oportunidade de conhecer uma nova vida, quem sabe até novas receitas, não é? Para uma alimentação mais sadia. Mas acreditamos que o Senhor fará muitas mudanças e nos trará muita alegria na vida futura, quer dizer, no mundo novo, quando chegar a nova Jerusalém. Que Jesus abençoe a todos nós, abençoe os amados e queridos irmãos que estão nas outras localidades recebendo a palavra e que o Senhor nos proporcione novas ocasiões de nos reunirmos aqui para continuarmos falando dessas coisas tão abençoadas, que é tratar das Escrituras, ler as cartas do apóstolo, aprender muitas coisas abençoadas com seus ensinamentos. Que a paz do Senhor permaneça entre nós. Amém.